Olá pessoal, este é o PV Web Jornal Pecinha é a Vovozinha, especializado em teatro para crianças e jovens. Destaques desta edição. Grupo de Teatro Jovem estreia comédia digital sobre a cultura do consumo. 2 incríveis livros com textos de dramaturgia infantil acabam de chegar às livrarias. Mas por que a história de Elvis, de Rafael Gomes e Vinícius Calderoni, e Vovó Surrealista, de Carlos Canhameiro? No quadro Se Esta Foto Falasse, participação das atrizes Lu Comim e Mariana Moreno, de Salvador, e a volta da websérie para criança ver na hora de dormir, Boa Noite, Vagalume. Fique com a gente! Teatro da Juventude. Um grupo de jovens atores de Cidade Tiradentes, na zona leste paulistana, a chamada Companhia dos Ratos, vai ocupar as redes sociais de alguns teatros municipais de São Paulo nos próximos fins de semana até novembro. A atração online, criada por eles, se chama Mercado Branco e é uma comédia sem palavras sobre a cultura do consumo. A dramaturgia prioriza o movimento e a coreografia. Durante 50 minutos, os atores interpretam diferentes personagens em situações cômicas e cenas curtas. Querem refletir sobre um mundo onde se permite que tudo vire mercadoria. O título, Mercado Branco, é uma referência à expressão racista comprar no mercado negro. Para o grupo, uma das mercadorias brancas da vida moderna seria a publicidade ou o armamento civil, por exemplo. A estreia será nas redes do Teatro Paulo Eiró, com acesso grátis. Todos os links, dias e horários das exibições estão anotados para você na descrição. Livro que vira peça, que vira livro. O escritor alemão Peter Chossow escreveu o livro infantil Mas por que a história de Elvis? Irene Ferman traduziu para o português para a editora Cossack Naif. Os dramaturgos brasileiros Rafael Gomes e Vinícius Calderoni o transformaram em peça de teatro, encenada com produção e elenco cariocas. Agora, a jornalista Gabriela Romeu selecionou o texto da peça, adaptada pelos brasileiros, para voltar a ser livro. Ou seja, é um caso de livro que vira peça que vira livro. Estamos falando da coleção Fora de Cena, da editora Companhia das Letrinhas. Aliás, essa coleção é sensacional. Gabriela Romeu foi incumbida pela editora de escolher o melhor entre a dramaturgia contemporânea para crianças e para jovens. E ela só tem feito escolhas ótimas. Mas por que a história de Elvis é mais uma delas? É bom teatro a serviço de um tema que até hoje ainda é considerado tabu para crianças: a tristeza causada pelas perdas. Na trama, a menina Cecília anda inconformada pela morte de Elvis, seu canarinho amarelo. Com muita sensibilidade, Rafael Gomes e Vinícius Calderoni produziram um texto cheio de poesia, ritmo e encantamento. E o lançamento é muito apropriado para esses nossos trágicos tempos. Diante de tantas mortes, é importante não fugir do assunto com as crianças e colocar à disposição delas o texto intrigante de uma bela peça sobre saudade. Reveja um trecho da peça para ficar com vontade de ler o livro. Mas por quê? Mas por que o quê? Por que aconteceu a coisa mais triste entre as coisas mais tristes que existem? Como assim? Você conhece todas as coisas que existem? Por que é tão triste assim que te faz querer gritar tanto? A única coisa do mundo que devia ser proibida, impedida, que não devia acontecer nunca. Mas o que foi, afinal, que aconteceu que não devia ter acontecido nunca?
O Elvis morreu. Fica a dica. É muito precioso saber ler teatro, aprender a gostar desse formato de literatura dialógica, se é que podemos chamar assim. E as ilustrações são de Raul Aguiar. Minha avó é uma peça. Era uma vez uma história que contava a história de uma pessoa que contava histórias que ela mesma havia inventado. Era história para todo lado, história para todo gosto, desgosto, alegria e dia cabisbaixo. Era uma vez uma criança que noutra vez era bebê, que dessa vez era adulta. Criança adulta existe? No Era Uma Vez existe. Existe o quê? Existem quantos era uma vez a gente quiser. Este é Vovó Surrealista, o livro que Carlos Canhameiro escreveu e que acaba de ser lançado pela editora Mire Veja, com ilustrações de Cacá Meireles. O livro é cheio de diálogos, como se fosse uma peça de teatro. Aliás, vai ser uma peça de teatro um dia, logo logo, muito em breve. Nasceu para isso e por isso. Porque Carlos Canhameiro é um diretor incrível de peças infantis. Ele está à frente da Cia Defeitos, que você conhece aqui em São Paulo, de peças criativas e ousadas como Achados e Perdidos, Inimigos, Selma e O Pato, a Morte e a Tulipa. Se eu fosse você, não ficava sem conhecer essa vovó surrealista. Esse livro é um livro sobre livros. Está cheio de referências a outros livros e, por isso, os adultos que gostam de livros também vão gostar muito desse livro. Livro, livro, livro. Como é bom repetir essas palavras muitas vezes na mesma frase. Assim é essa vovó e assim é esse livro de Carlos Canhameiro. Vovó Surrealista é sobre quem gosta de contar e de ouvir histórias. É sobre uma vovó que inventa histórias. Mais do que isso, ela bagunça histórias, embaralha as sílabas, brinca com as palavras o tempo todo. Canhameiro foi hábil em dividir os capítulos, mas deixando que um se interligasse ao outro, como se das páginas saíssem brotos que florescem e viram outras páginas com mais e mais histórias, com mais e mais vovós. A sua deve estar lá, a minha está. E essa vovozinha aqui do Pecinha é a vovozinha também, toda surrealista. É muito prazeroso para mim dar notícias assim. Um diretor de teatro que adora livros e ainda acredita neles, a ponto de lançar mais um, na contramão de tanta gente que diz que as novas gerações só ficam no celular e não gostam mais de livro. Temos de resistir e de insistir. Temos de espalhar as ideias maluquetes da vovó surrealista sobre o que é o Era Uma Vez. Parabéns, Carlos! Quero ver logo esse livro virando peça e estreando presencialmente com todo mundo vacinado, principalmente nossas vovós surrealistas. E, gente, vem cá, presta atenção. O autor e a editora cederam 5 livros para eu distribuir aqui, para quem eu quiser. 5 vovós surrealistas. Você quer um? Os 5 primeiros que me inscreverem no canal do YouTube, não vale Instagram nem Facebook, tem de ser no nosso canal do YouTube. Os 5 primeiros que escreverem ganham. Mas é preciso que me convençam a querer entregar um desses livros para você. Caprichem na justificativa. Obrigado, Carlos Canhameiro, e vida longa para a vovó surrealista. Ouça só mais um trecho. Eu gostava mesmo era de ver vovó lendo. Ela folheava o livro com atenção maior do que a do gato no fio de lã. E o curioso era que vovó usava sempre o mesmo tempo em cada página, uma precisão de relógio suíço. Molhava o dedo na língua, levava-o ao canto da folha, virava-a com a cerimônia típica dos padres e devotava seu olhar incansável àquelas palavras. Quantas palavras!
se esta foto falasse? Neste nosso quadro, costumamos instigar os atores a falarem de seus espetáculos a partir de fotos antigas, registros de uma arte efêmera feitos pelos fotógrafos de cena, esses artistas cujo ofício é tão necessário para a preservação da memória do teatro. Hoje, as convidadas são de Salvador, Bahia, as atrizes Lu Comim e Mariana Moreno, que há 10 anos estrearam De Sol, de Céu e de Lua, espetáculo pioneiro de teatro para bebês na Bahia, uma produção do grupo Teca Teatro e Outras Artes. Olha só, a foto de Alê Novaes vai falar. Olá, pecinha vovozinha, olá, Dibi. Olha, as imagens de Sol, de Céu e de Lua trazem muitas lembranças pra gente, não dá pra lembrar de uma coisa só, afinal de contas foram 10 anos, né? São 10 anos de espetáculo, a gente estreou em 2011, nós fomos os primeiros a fazer esse espetáculo para bebê aqui em Salvador, Bahia. Mas assim, tem duas lembranças que eu queria trazer, que eu acho que são pra mim as que vêm mais vivas assim na minha memória, né? A primeira, claro, é quando a gente estava assim mais ou menos na metade dessa, assim, a gente já tinha uns 5 anos de peça, e a minha Zizi, que já estava maiorzinha, foi fazer uma participação especial, né? A gente tinha, desde o início da nossa estreia, sempre um momento na peça em que a gente chamava uma criança para fazer uma participação especial e recitar com a gente um poema de Manuel de Barros. E a gente chamava nossos alunos, alunas, né? Só que quando a gente estreou, a Zizi era muito pequenininha, então ela só entrava no final mesmo, para ficar no meu colo, para interagir comigo. E aí, quando ela fez essa participação, entrou maquiada, foi uma emoção, assim, muito grande. Foi lindo demais contracenar com ela. E a outra foi também numa dessas participações especiais, uma aluna nossa, que é a Sara, ela estava fazendo. Isso foi bem no iniciozinho mesmo, numa das primeiras apresentações da gente. E ela entrou, então, fez a pose da árvore, né, que a gente fazia. E ela abriu as pernas e fez a pose da árvore e começou a falar a poesia do Manuel de Barros junto com a gente. E aí, do nada, o bebezinho que estava engatinhando, né, os bebês ficavam livres no palco e engatinhando, ele passou por debaixo das pernas dela, olhou para ela e foi uma coisa mágica. O teatro inteiro lotado se encantou, fez todo mundo aquela vozinha assim, ah! Foi um momento assim de catarse total para todo mundo, para quem estava na plateia, para quem estava no palco. Foi realmente um momento maravilhoso. É isso, um beijo. Obrigada. Falar dos 10 anos do De Sol, de Céu e de Lua é mexer e reviver muitas emoções verdadeiras e potentes, porque trata com essa emoção, com esse amor que é o mais puro, mais verdadeiro, que é o do bebê, essa manifestação, né, de afeto que eles trazem pra gente sempre, sempre nesses 10 anos, o envolvimento nosso das atrizes no palco com o público bebê, com o público pequenininho de 0 a 6 anos que está ali na frente do palco com aqueles olhinhos curiosos, com o engatinhar dos bebês que estão no palco, no tocar, na curiosidade, é tudo tão bonito, é tão emocionante, é tão emocionante. É muito bonito o que ele significa para essas crianças, os depoimentos que a gente tem dos pais e das mães e dos acompanhantes adultos que nos relatam, olha, foi a primeira experiência da maior parte deles e delas. E a gente fica muito feliz com isso. E que bom também ter podido viver isso com os nossos filhos, com os nossos pequenos. Só amor e arte, teatro. Um beijo. E a foto falou! Se você quiser ver ou rever esse espetáculo na companhia das crianças de sua casa, ele está fazendo uma temporada aberta digital no canal do YouTube do Grupo Teca. O link para acessar está na descrição. Dica para pegar no sono. Está no ar há algumas semanas a segunda temporada da websérie Boa Noite, Vagalume, uma realização de A Casa Realejo de Teatro e do Sesc.
São 4 novos episódios postados no YouTube sempre perto da hora de dormir, para ajudar a embalar os sonhos das crianças. Uma tarde um sapo disse: hoje à noite eu vou sonhar que eu sou uma árvore. E são vídeos inclusivos para chegarem também às crianças com deficiências visuais ou auditivas. Uma canção e um conto diferente por episódio. Eu não gostei de ser cavalo. Outra noite o sapo sonhou que era vento. No dia seguinte disse: não gostei de ser vento. Tudo ilustrado com desenhos de crianças convidadas. Uma produção executiva de Eduardo Bartolomeu e Edgar Jacques. Perdi o meu anel no mar, não pude mais encontrar. O mar me trouxe a concha de presente para me dar. Ou foi no dedo da sereia, ou foi na goela da baleia. Ou será que o pescador encontrou o meu anel e deu pro seu amor? Boa noite, vagalume. Por hoje é só, pessoal. Aguardo sua audiência na próxima semana. Até lá! Que bom que você chegou até o final do nosso vídeo. Vou ficar muito agradecido ao receber o seu gostei, ler seu comentário e ver você inscrito neste canal. Obrigado!